Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra, irmãos, que veio avante, 2 da Epístola aos Hebreus, capítulo 2, Hebreus. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas ainda agora não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém. Sim, queridos irmãos, resumindo tudo isto que está contido nesse capítulo, que fala da superioridade do Senhor Jesus, mesmo na condição que ele estava como filho do homem, e que era também o Filho de Deus, e era também como verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E com tudo isto que aqui foi exposto, das suas atribuições, das suas condições como herdeiro de tudo de Deus, resume no final
deste capítulo, assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos que somos nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ora, queridos, esta afirmação que dá a conclusão deste capítulo nos faz considerarmos, irmãos, que pela graça de Deus é que nós estamos aqui, pela bondade de Deus e pela paciência de Deus, de nos haver suportado e tido misericórdia de cada um de nós, que somos dependentes dessa misericórdia, pois a vida nossa depende dele. Tudo que temos, se é que temos, dependemos dele, porque dele procede a vida e todo bem vem dele. De modo que aqui, irmãos, este esclarecimento que o apóstolo faz aos irmãos hebreus que tinham dificuldade de admitir que Jesus era o Filho de Deus. E ele então fazia uma recomendação que era conveniente que aqueles irmãos atentassem, ou dessem uma atenção com mais diligência, isto é, com mais atenção e cuidado com respeito àquilo que eles já haviam ouvido, para que nunca se desviassem delas. Por quê? Porque aquilo que eles haviam ouvido eram as pregações do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que manifestavam sempre bênçãos espirituais, que para que a alcançassem, eles precisavam da obediência e da fidelidade. Então, essas duas condições, obediência e fidelidade, é que eles não podiam se desviar para que fossem abençoados, para que fossem benditos de Deus naquilo que o Senhor Jesus havia feito, ou seja, de trazer outra vez o ser humano para Deus, que foi dado a Jesus, o homem foi dado ao Senhor. Tanto é que no encontro dos salvos que vai haver quando ele apresentará a Deus, ele vai dizer: Pai, eis-me aqui a mim e aos filhos que me deste. Bendito seja Deus. E nós fomos dados então por Deus a Jesus, para que ele fizesse em nós a expiação, ou seja, tirasse o pecado de nós, para que nós preparasse para a volta a ele. E esta volta para ele demanda um lapso temporal, ou seja, um tempo de vida nossa, desde quando nos chamou até a nossa partida. Este espaço que vivemos aqui, ele deve fazer jus à obra que ele fez, ou seja, passamos para sermos novas criaturas, gente nova, tudo novo. O que era antigo, pecado, as tradições malignas ficaram naquele homem, naquele ser humano que morreu e foi sepultado, e agora estes ressuscitados trazem consigo as marcas de Jesus Cristo, para que naquele dia faça parte então daqueles que vão ser apresentados como filhos que Deus deu a ele. De modo, irmãos, que para que nós possamos chegar até lá, então vem aqui esta recomendação, que ele foi feito como nós, como ser humano mesmo, e como homem, ele padeceu igualmente a todos nós. Sentiu fome, sentiu paixões, sentiu angústias, sentiu tristezas, sentiu alegrias, sentiu alguma depressão também, quando via a realidade da vida do ser humano, ainda que por dentro era Deus, mas por fora era homem. Sentia dor, sentia tristeza de todo jeito, mais tristeza e dor do que alegria, porque ele consagrava, o seu ser era consagrado integralmente a Deus. Então ele sofria as tentações, como qualquer um sofre, mas ele nunca cedeu à tentação, porque ele tinha integralmente o domínio de Deus dentro dele. E o que ele fez conosco também,
A mesma coisa que Deus, o Pai, fez com ele, também fez conosco. Nos renovou com a ressurreição, pelo batismo e crença. Então tudo ficou novo. Veio ele, nosso Deus, habitar dentro de nós. Mas só que a diferença é que nós somos seres humanos gerados pelas naturezas, nas coisas naturais do homem e mulher. E Jesus, a semente não era do homem pecador. De modo que esta diferença, então, nos faz sofrer. Nós padecemos angústias, aflições, depressões pelos anseios da vida, pelas dificuldades. Padecemos tormentas que se levantam na vida material e também espiritual. Padecemos as contrariedades que acontecem em todas as operações da nossa vida, desde a saúde, desde os pensamentos, desde todas as atitudes nossas. Nós temos sempre oposição, sempre dificuldade, sempre, junto com o sucesso, vem pelo menos a metade da probabilidade de insucesso também. Então, tudo que nós fazemos, ainda que façamos com segurança, mas temos o risco de dar certo ou dar errado, por causa disso aqui. Já o Senhor Jesus, que tinha a mesma probabilidade, mas ele tinha o domínio integral de Deus, então para ele, mesmo que não dava certo como ser humano, mas espiritualmente ele tinha uma condição inabalável. E é por conta dessa condição que o Senhor está mandando a palavra nesta manhã. Porque materialmente nós estamos sujeitos a tudo, a enfermidades, às dificuldades, aos insucessos, ao desemprego, ou ao assalto, ou ao roubo, ou ao acidente doméstico, o acidente de trânsito, às tentações, aos golpes do maligno sujo, que nos golpeia de todo lado, com laços, com artifícios, com artimanhas que ele arruma para nos devorar e nos afastar de Deus. Estamos sujeitos, mas dentro de nós tem uma força, irmãos, imensa, que precisa assumir o comando deste nosso corpo. E muitas vezes nós, pela nossa fragilidade, não damos esta liberdade plena ao Senhor de agir em nós. E hoje o Senhor manda esta palavra para que meditamos que naquilo que o Senhor Jesus foi tentado, que ele padeceu, ele pode muito bem socorrer os que são tentados. Então, quando nós percebermos que a coisa que nos rodeia, que nos trazem males, estão se avolumando, nos oprimindo, e nós estamos chegando ao limite da nossa resistência, não adianta querer aguentar sozinho. Lembremos que dentro de nós tem um que ele vence com facilidade. E é esse que está sendo pregado aqui para nós nesta manhã. Santo é o Senhor. Ninguém é forte, irmãos, para poder dizer que vence o maligno, que resiste ao poder do pecado, que resiste aos avanços da iniquidade, sem se contaminar. Ninguém. Nós somos seres humanos, mas dentro de nós está uma força, irmãos, que é inimaginável o poder que tem. Eu não sei se foi pregado aqui, eu não lembro, mas me veio essa lembrança agora. O poder que tem em nós é muito grande, mas nós precisamos dar força para que junto com este poder faça funcionar as coisas, não é? Até não sei se foi pregado aqui, os irmãos deverão lembrar ou não. Numa das palavras que foi dado um exemplo de um motor elétrico que movimenta uma máquina qualquer. Ele tem potência suficiente para mover aquilo e produzir aquilo que a máquina é destinada. Mas se não tiver a energia, a força, não produz, não vira. Então a gente olha, vê aquela máquina perfeita, olha, tudo isso aqui essa máquina produz. Mas agora não está produzindo. Mas por quê? Não, porque tem que ser ligada. Mas liga aqui, não tem energia, a energia está cortada, não pagaram a conta.
Então não chega energia, não vira nada. Tem tudo e não tem nada. É mais ou menos o que acontece conosco. Temos dentro de nós um poder imenso, mas precisa que a energia, que é a nossa comunhão com Deus, faça girar isso aqui, faça mover isso. E às vezes nos falta, nós não pagamos a conta, perdemos a comunhão, pronto, veio lá a companhia que fornece energia, cortou, não cortou, ele desligou lá. Aí ele faz de tudo, mas não funciona nada. Ora, não funciona. Canta, é da garganta para fora. Congrega, entra num ouvido, parece que sai pelo outro. Toca, cumpre o seu dever de tocar, mas não tem aquela coisinha que queima lá dentro, que faz uma lágrima correr dos olhos da irmã. O músico toca, capricha, mas tocou e ficou por isso mesmo. Diferente daquele músico que começa a tocar, de repente ele não aguenta, tira o instrumento da boca, porque precisa dar glória a Deus, porque o motor começou a girar lá dentro, ele não aguenta. Bendito seja o Senhor, essa força que começa a ser derramada nesta manhã. Se alguém atrasou na sua conta, não cumpriu o seu dever, e não deu mais atenção com diligência para as coisas que já tinha ouvido, e desviou-se dela, então foi cortada a comunhão, não tem mais, clama e não vira nada, pois o Senhor hoje vai regularizar o teu débito. Faça um acordo com o Senhor agora, comece a pagar a tua continha agora. E agora mesmo o Senhor religa a tua comunhão, receba agora, igreja reunida nesta manhã, a comunhão do Espírito Santo e o poder que está em ti, vai te fazer servir a Deus com alegria. Santo é o Senhor, porque nós não temos um sumo sacerdote que precisa oferecer sacrifício por si, porque peca, porque erra, e Deus não o aceita. E Ele vai nos representar, mas Ele mesmo está cheio de pecado. Precisa primeiro obter perdão, oferecer sangue por si, para entrar no santuário. Ninguém podia entrar, só Ele. E Ele ia entrar, tinha pecado, precisa ser perdoado por Deus, para depois então interceder pelo povo. Agora não. O véu do templo, quando o Senhor entregou seu corpo, foi rasgado de cima a embaixo. Todo mundo pela fé e comunhão pode entrar, só que esta entrada depende da comunhão, depende da conta estar paga, depende de estar em paz com Deus. Recebam agora a paz de Deus, irmãos. Santo é o Senhor. Olha, queridos irmãos, quando esta paz nos toma, tribulação não serve para impedir, combatimento não serve para nos afastar, tormentas, tentações afastam-se de nós, depressão que nos joga lá no buraco, ela pelo menos neste momento ela some. Ó igreja, se alguém está aqui deprimido, se alguém está aqui afundado na lama da tristeza, põe a tua cabeça para fora, sai para fora e louve a Deus. Santo é o Senhor. O Senhor está no controle de tudo, irmãos, desde que a energia chegue. Se irmãos ver o quadro, por exemplo, que tem aqui, que é o quadro de comando, não é aqui nem tanto, porque aqui é baixa tensão, mas numa empresa onde tem os equipamentos que os motores trabalham com uma tensão muito alta, o comando não pode ser de alta tensão, porque a pessoa vai mexer ali, se dá um curto-circuito, queima a pessoa, mata a pessoa. Então o comando é de tensão baixa, que a pessoa nem sente, mesmo que dê um curto-circuito na mão da pessoa, ela não sente porque a tensão é baixa. Só que esta baixa tensão, essa coisinha que ninguém sente,
ela move, irmãos, os elementos de contato, que são as contatoras, que aquelas sim resistem, e elas transmitem energia que ninguém pode chegar perto. Lá não, mas aqui é só apertar esse botão, você não vai sentir nada, mas volta tudo a funcionar. É o que o Senhor quer fazer nesta manhã. Não é difícil sentir a comunhão com Deus. Aqui não precisa, ninguém vai lidar com coisa que te derruba no chão, coisa que te faz morrer pela presença de Deus. Se fosse assim, porque se Deus manifestasse, irmão, a sua presença do tamanho que ela é, a gente derretia. É como pôr a mão numa rede de alta tensão, nem chegou perto, já pega fogo. Então precisa ser transformado. E tem as transformações que vêm até que chega onde é possível utilizar sem sentir. Hoje não precisa de sacrifício, não precisa se esgoelar, gritar, não, é só pedir: Senhor, ajuda-me. Eu quero que o meu contato contigo faça a minha vida funcionar. Está aqui a palavra e está aqui a libertação de Deus para a igreja nesta manhã. Santo é o Senhor. Seja restituída a nossa comunhão com Deus. Toda a tribulação desta vida presente, toda a tormenta, todo o avanço do maligno, todo lugar onde o inimigo faz o seu ninho e tira a nossa paz, se nós sairmos daqui agora revestido com esta força, o poder já está em nós. Onde tu chegares, o adversário vai ceder e vai sair. Alguma casa por este mundo, onde os espíritos malignos dominam e a paz do povo vai embora, hoje o Senhor manda esta palavra e diz: se voltarmos a Ele e darmos atenção a tudo aquilo que já temos ouvido, e que em tempo nenhum nos esqueçamos dela, receba pela tua comunhão a libertação. Casa de crentes, seja liberta. Santo é o Senhor. É claro, irmãos, que depois disso tem a revolta do adversário, porque ele não se contenta de ser incomodado. Mas nós também não estamos aqui para acomodá-lo, nós queremos incomodá-lo. A Irmandade está disposta a incomodar o mal e fazê-lo desaparecer, pois este é o poder que Deus te deu, e a virtude que é a força te toma. Veja que agora você já tem vontade de cantar, que nasceu dentro de você um desejo de dar glórias a Deus, que aqueles que estão em boa comunhão, até as lágrimas correm do rosto, e não quer nem que a palavra pare, mas ela vai terminar, e você diz: não pare de falar, Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz, mas a tua porção chegou nesta manhã. Santo é o Senhor. Olha, irmão, se Deus não faz isso conosco, a igreja é derrotada, porque a força do mal é muito grande. Mas graças a Deus que hoje, aquele que disse que todo o poder lhe foi dado, é Ele mesmo que agora nos faz entender que Ele está intercedendo por nós e ajudando nas nossas fraquezas. Deus seja louvado.